Boa noite. Boa noite, bem-vindas a mais uma edição do Ensaio Secreto, né? Começando agora, mais uma roda de conversa, hoje sobre um tema muito importante, né? Que a gente está trazendo por uma razão especial também, que vai ser sobre a doação de órgãos e tecidos, né? Benito Fernandes, um especialista no tema, vai trazer para a gente, vai conscientizar a gente, né? Sobre esses benefícios da doação de órgãos. Então, boa noite a todos que estão entrando. Aguardando só a chegada de Benito para a gente dar início à nossa conversa. Boa noite. É isso. Boa noite, Edson. Então, como eu estava falando, a gente vai ter na edição de hoje Benito Fernandes falando sobre a doação de órgãos e tecidos, né, conscientizando a gente sobre esse tema, por conta de uma razão muito especial para todos assim que foram afetados por ela, né? E enfim, surgiu e acreditamos ser um tema muito importante assim que possa ser esclarecido, né? Que não é algo que a gente vê comentar muito sobre a doação de órgãos. Então, acho que vai ser interessante a gente trazer essa visão, né, de um especialista. Sim, com certeza. Com certeza, uma edição forte. A gente vai ter um quadro especial hoje, né, às 8 horas, que vai ser a reprise de um dos últimos shows de Bart. Uma das últimas apresentações do Body and Soul, né, que era o duo que ele fazia com Soyan. E é, é isso. Essa vai ser a nossa sequência de hoje. Né? Hoje não teremos um convidado especial, não haverá esse intercâmbio, né, que costuma acontecer depois da roda de conversa aqui no Instagram. A transmissão será feita no YouTube e o link está na bio do ensaio. Por lá vocês conseguem acessar o canal do YouTube do Ensaio Secreto. E a gente vai estar reprisando esse show lá. Né? Acho que vai ser uma maneira muito bonita de todo mundo poder se despedir, né? De Bart. Vamos ver se ele já... Não. Boa noite. Boa noite para quem está chegando agora. A roda de conversa de hoje vai ser sobre a doação de órgãos e tecidos, né? Com Benito Fernandes. Estamos aguardando a entrada dele. Olha aí, chegou. Ótimo, vou fazer o convite. Pronto, ele já fez aqui. Oi, tudo bem, Benito? Olá, boa noite, tudo bem? Uma Tudo bem, satisfação tá me muito ouvindo, grande estar né? aqui. Tá tudo tranquilo? Tá Como? me ouvindo bem? Tudo tranquilo, tudo Pronto, tranquilo. ótimo. Benito, antes primeiro se apresente, né? Para que o pessoal possa conhecer você. Só que antes de você começar de fato, antes da gente começar, eu queria trazer a questão que motivou a gente, né, a buscar essa roda de conversa hoje com você.
tá? Que é um ponto muito especial para todos nós do coletivo Ensaio Secreto, tá? Pois Aí, não. se você pudesse apresentar para a gente poder conhecer um pouco mais de você, do seu trabalho. Beleza. Bom, meu nome é Benito, eu estou na coordenação da Central de Transplantes, eu sou enfermeiro e a gente vem nessa luta aí tentando sensibilizar e falar para a sociedade sobre a importância da doação de órgãos para a própria sociedade, né? Sim, perfeito, perfeito. Então, porque a razão dessa roda de conversa hoje foi porque tivemos a perda de um parceiro muito querido nosso, né, que foi Roberto Bartinek, conhecido como Maestro Bart entre a gente, né, entre muitas pessoas que trabalharam com ele. E impactou todo mundo, assim, né? Ele era muito conhecido aqui dentro do nosso segmento, né? E a família dele optou pela doação desses órgãos, né? E foi um gesto muito bonito, assim, né? Todo mundo. Não era o esperado, porque realmente não é algo muito discutido, não é algo muito debatido, não é algo muito estimulado, né? Então acho que quando todo mundo viu, assim, foi meio que uma surpresa, assim, né? Mas, enfim, e justamente pelo fato da gente não ter muitas informações sobre isso, eu queria que você trouxesse um pouco mais pra gente, né? Sobre a importância, né, desse gesto. Isso, Luca, como você falou, é um evento inesperado, né? A gente nunca espera, né, que aconteça naquela hora, naquele dia, naquela oportunidade. Por isso que a legislação brasileira, que deixou a cargo de cônjuge ou parentes até segundo grau o poder, vamos dizer assim, de autorizar a doação dos nossos órgãos. E aí vem a importância de comunicarmos aos nossos familiares que nós somos doadores. Porque, infelizmente, nós ocidentais não trabalhamos o processo do morrer, né? Então, a morte ela é vista como algo ruim, como algo, né, não desejado. Óbvio que não deve ser desejado mesmo, Sim. mas é um evento que a gente tem certeza que vai acontecer, né? Quando nós adentramos ao ambiente escolar, nós aprendemos que todo ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre. E nós Isso. temos um temor e um pavor de falar sobre a nossa morte, né? Que vai acontecer. A doação de órgãos, ela vem exatamente dar um ressignificado a esse momento tão difícil para a família. Porque a grande maioria das famílias doadoras, elas nos ligam para agradecer a oportunidade de ter doado o órgão do seu ente querido. De ter, naquele momento de dor, lembrado da dor do outro, né? E isso faz com que esse luto que a família enfrenta, ele seja um pouco amenizado, suavizado, em saber que há um pedaço do seu ente querido vivo em alguém e que através dele essas vidas foram recuperadas. Porque o transplante, ele salva vidas, né? E ele melhora a qualidade de vida em muitas oportunidades. É interessante também a gente falar que poucos são aqueles que terão morte encefálica, né? O usual é a morte somática, ou seja, o coração para de bater, a pessoa para de respirar, o sangue para de circular, e aí sim a pessoa é morta, é dada como morta. Mas hoje nós sabemos que a morte ela está muito ligada, né, a critérios neurológicos. Então, assim, se eu tenho uma parada cardíaca, mas eu tenho uma equipe, né, de profissionais de saúde que façam uma reanimação cardiorrespiratória, eu posso não morrer, né? Meu coração pode voltar a bater e se as células do meu encéfalo elas não foram afetadas, eu posso voltar sem sequela nenhuma. Então, para você ter uma ideia, apenas de 2 a 3% dos óbitos dos hospitais são óbitos por morte encefálica. E 14% dos óbitos da unidade de terapia intensiva são óbitos por morte encefálica. Geralmente são pacientes neurocríticos, ou seja, aqueles pacientes que foram vítimas de trauma crânioencefálico ou tiveram algum acidente vascular encefálico, né, os derrames que as pessoas falam comumente, e a depender da localização, da quantidade de sangue que foi extravasado ou que não circulou naquela área,
há uma perda aí desse encéfalo, e isso é irreversível, né? O Brasil, ele adotou critérios para esse diagnóstico mais rigorosos. Então, aqui, para a gente declarar que uma pessoa tem morte encefálica, de acordo com a resolução 2183 do Conselho Federal de Medicina, é preciso a avaliação de 2 médicos, né, especificamente capacitados, e hoje a gente estava num treinamento exatamente com alguns desses médicos, capacitando-os para realizar esse diagnóstico, que é um diagnóstico de absoluta certeza, porque além dos exames clínicos, ou seja, da avaliação que o médico vai fazer naquele paciente, há necessidade de um exame complementar, ou seja, um exame de imagem, onde a gente possa visualizar que naquele encéfalo não há sangue circulante, ou não há atividade elétrica, ou não há metabolismo. E, por conseguinte, essa pessoa ela é declarada morta. E é essa oportunidade que a gente tem de doar órgãos quando morremos. Entendi, entendi. E o processo, assim, teria como, por exemplo, alguém já se declarar doadora e deixar isso, de certa maneira, atestado ou colocado? Olha aí, uma pergunta Isso. de Mendonça Alma, rapidinho. Por que só mortos por morte encefálica podem doar? Não, não só mortos por morte encefálica pode doar. Nós temos 2 tipos de doadores. O doador vivo, né, que o doador vivo pode doar o quê? Ele pode doar sangue, né, que nós já doamos, pode doar um dos rins, pode doar parte do fígado, pode doar parte do pulmão, pode doar medula óssea, e aí só o doador vivo doa medula óssea, né? E a lei, ela dividiu esse grupo de doadores vivos em doador vivo relacionado, que é aquele que você tem um grau de parentesco até 4º grau, e doador vivo não relacionado, que é aquele que você tem um grau de parentesco maior que 4º grau ou não tem nenhum grau de parentesco. Por que a lei dividiu isso? Porque no Brasil, a própria Constituição Federal, lá no artigo 199, no parágrafo 4º, ela proíbe a comercialização de órgãos no Brasil. Então, aquela ideia que muitas pessoas têm de tráfico de órgãos, no Brasil isso é crime federal, inclusive investigado pela Polícia Federal. Então, é uma coisa levada bastante a sério. E o doador cadáver, ou doador falecido, ele é subdividido também em doador falecido com coração parado, que é aquele cadáver que nós conhecemos, que velamos, que sepultamos. Infelizmente, esses cadáveres, aqui no Brasil, ainda não pode ser retirado os órgãos. A gente não tem ainda um fluxo, né, para que a gente consiga retirar os órgãos desse tipo de cadáver. Então, neles, nós podemos tirar as córneas até 6 horas da parada cardiorrespiratória. Para isso, nós precisamos saber qual foi a causa da morte, né? Tem que ter menos de 6 horas e tem que ter autorização do cônjuge ou parentes até 2º grau para que a Entendi. gente possa estar realizando a captação dessa córnea. E o doador falecido, que pode doar órgãos, é aquele que tem morte encefálica. E por que a gente dá ênfase no doador falecido? Porque, infelizmente, para ele, esses órgãos não têm mais serventia, né? A pessoa vai ser sepultada, esses órgãos, esse corpo vai perecer, então vai se decompor e não vai estar beneficiando ninguém. E a doação de órgãos, ela vem exatamente, como eu já disse, ressignificar, né, esse momento de tristeza, esse momento de dor, em também um momento de exercício da solidariedade e exercício da cidadania. Entendi. Perfeito. É, tá, mas pelo que eu entendi, então, existe é, as pessoas que, como você falou, que morrem com parada cardíaca, no caso, né? Elas não podem ser doadoras. Nem se elas, por Elas não exemplo. podem doar órgãos sólidos, né? Como coração, Entendi. fígado, pulmão, rim, Certo. intestino, pâncreas. Então, esses órgãos, quando a gente tem o que nós chamamos de morte somática, né? Porque a gente sabe que é o sangue que leva oxigênio para as células. A partir Certo, do tá, momento que entendi por esse quê. sangue... Certo. Pronto. Certo, porque aí também, tipo, o órgão começaria a ficar. É, Ele morre também. Ele começa a isso, morrer perfeito. também. Entendi. Tá. Então, é algo que realmente precisa de uma janela muito específica para acontecer, não é isso?
Tem que ter o Isso, momento certo. Isso, né? isso. Como eu disse, né, aqueles pacientes que são pacientes neurocríticos, que estão aos cuidados geralmente da neurologia, né, que são pacientes graves e que às vezes, né, não há terapêutica para poder reverter isso, porque o nosso crânio ele é uma caixa fixa, né? A gente não tem como aumentar de tamanho, porque quando você toma uma pancada e forma um edema, aumenta o volume aí. E quando você aumenta o volume do que está aqui dentro, a pressão dentro da cabeça ela aumenta muito. Por conta disso, se a pressão de dentro da cabeça fica maior do que a pressão do sangue, o sangue não consegue chegar a essas células e essas células morrem, né? E quando a gente faz palestras em escola, os alunos perguntam, então por que não abre a cabeça? Né? Geralmente tem essa pergunta. É porque, como a pressão está muito alta, é como se fosse você abrir uma panela de pressão, ela lá todo vapor. Então, se você for abrir nesse momento, tudo que está dentro da cabeça vai sair, por conta dessa pressão muito alta. Né? Então, aí, nessas condições, infelizmente, o paciente evolui para uma condição que hoje é denominada morte encefálica. E por que o coração continua batendo? Porque esse paciente está conectado a um respirador, né, a máquina que está empurrando o ar para dentro do pulmão, e a gente consegue manter esse coração batendo por um certo período, por um espaço de tempo que não é muito. Daí a necessidade da gente ter agilidade no exame, daí a necessidade da gente ter a autorização da família o quanto antes e a gente está podendo retirar esses órgãos com mais rapidez. Perfeito, entendi. Certo. Teve uma pergunta aí de Érica, que ela perguntou se no caso da morte somática pode haver doação de pele. Isso, geralmente, né, doador de pele, doador de osso, doador de vasos, de cartilagem, de tendões, eles precisam de ir para o centro cirúrgico. Então, são pacientes em morte encefálica que nós retiramos os órgãos e após a retirada dos órgãos, como ele já está no centro cirúrgico, a gente faz a retirada desses tecidos, né? De pele, de ossos, de tendões, de cartilagem, que podem também ser transplantados para outras pessoas. Entendi. Entendi, perfeito. É, Você tinha E falado, Lucas, se a gente podia deixar em algum documento se o isso, eu registro, ia né, voltar para essa pergunta agora, isso. Isso. Então, assim, a Lei 9434, que é a lei que regulamenta o transplante no Brasil, ela trouxe essa grande novidade, que era a doação presumida. Então, nós iríamos deixar nos documentos de identidade, de habilitação, de conselho de classe, se éramos ou não doadores de órgãos. Infelizmente, a sociedade ela não estava preparada para isso naquele momento, e ainda hoje nós observamos que muitas pessoas ainda não entendem a questão da morte encefálica, porque a gente associa muito a vida ao coração, tanto é que a gente associa também o amor ao coração, né? No Dia dos Namorados tem coração de flor, coração de chocolate, coração de tudo. E o nosso sentimento, ele não está no nosso coração, ele está no nosso encéfalo, né? E por conta disso, por conta dessa cultura do coração, é que as pessoas ainda não entendem esse morrer neurológico, né? Que não tem retorno, infelizmente. Então, a lei, essa parte da lei, ela não pegou, né? O legislador ele teve de voltar atrás, porque a grande maioria das pessoas colocaram lá não doador de órgãos por medo de chegar passando mal e terminar de matar, porque a gente ouve muito isso, né? E o profissional de saúde, ele não trabalha para isso, ele trabalha para a vida, né? A gente sabe que há pessoas de todo tipo, em todas as profissões, mas no caso da doação de órgãos, os documentos, eles precisam ficar arquivados durante 20 anos, né? Nós somos auditados constantemente pelo Tribunal de Contas da União, pelo Ministério Público, né? E, assim, não é só um profissional que realiza a captação de órgãos, é uma equipe multidisciplinar, é no ambiente hospitalar, então não é aquela ideia que as pessoas têm
porque deram uma bebida e quando acordou estava numa banheira com gelo e tiraram o rim, né? Não funciona dessa forma. É muita ficção, né? Muito filme, não funciona, não tem como funcionar dessa forma, tecnicamente falando. E Sim, por conta entendeu? disso, hoje, a doação ela é consentida, né? Então, o decreto 9.175 estabelece lá que a doação de órgãos só acontece quando o cônjuge ou parentes até segundo grau autoriza essa doação obedecida à linha sucessória. Entendi. Bom, é uma lástima, né? Porque é algo que poderia ser burocraticamente mais ágil, né? E que seria também muito bom para o processo da doação, não é isso? Há E, uma e discussão, em relação a isso por conta de alguns juristas acharem que é inconstitucional, uma vez que você pode deixar um testamento, né, deixando seus bens para quem você quiser, obedecido, obviamente, assegurado os direitos dos herdeiros, e você não pode dispor dos seus órgãos. Né? Então, tem um projeto de lei que isso. está tramitando na Câmara Federal que está buscando um meio que a gente possa efetivamente autorizar essa doação. Ainda está em estudo isso, né? A gente espera que isso aconteça efetivamente para exatamente agilizar isso, né? E ser respeitado o meu direito enquanto cidadão de ser doador de órgãos. Perfeito. Uma mensagem de Viviane Ferx. Benito, seu trabalho é um bem para a nossa sociedade. Precisamos nos unir para promover um movimento ainda maior para que as famílias sergipanas possam doar mais. Conheçam o projeto Doar Sergipe. Isso, Viviane, ela é uma Bacana. parceira nossa, ela tem um projeto Doar-se, né? Inclusive, ela tem um livro, né, muito lúdico para criança, que é Kel e a Máquina, onde ela conta a história de uma criança que faz hemodiálise, né, e que, numa tentativa de mostrar à sociedade essa questão com mais naturalidade, inclusive para a criança ir entendendo, porque o que a gente precisa é da parceria de todo o segmento da sociedade, né? Seja nas escolas, que esse tema seja ventilado nas escolas, para os alunos, a gente já formar uma nova geração de doadores, seja nas instituições religiosas, então a gente também faz um apelo aos líderes religiosos e falem sobre isso, né? Nas suas Sim. atividades religiosas, uma vez que não há no Brasil nenhuma religião que proíba a doação de órgãos. Né? Certo, Todas muito bom, são real. favoráveis à doação de órgãos. No entanto, na prática, a gente observa muita gente aí que diz que a religião não permite para não assumir a responsabilidade de não doar os órgãos. Perfeito. Fátima fez uma pergunta aqui. Quais os procedimentos possíveis de doação aqui em Sergipe? Quais órgãos são transplantados aqui? Ótimo, Fátima, obrigado. Aqui no estado, nós estamos realizando, no momento, transplante de córnea. Nós já temos o hospital universitário autorizado a realizar transplante renal. Né? Efetivamente, os transplantes renal retornarão em 2021, sendo que no primeiro semestre nós voltaremos com o transplante renal com doador vivo, que é uma cirurgia eletiva, mais controlada, e no segundo semestre de 2021 nós iniciaremos o transplante com doador falecido. Nós já estamos também na fase final, né, de autorização para o Hospital do Coração e a equipe de Dr. Teles realizar transplante cardíaco. Sergipe foi pioneiro, né, no Norte e Nordeste a realizar um transplante cardíaco e a gente está resgatando isso agora. Mas no caso de doação, todos os órgãos que estiverem em condições de serem transplantados e que a família assim determinar, uma vez que a lei ela deixa, né, a cargo da família a decisão de quais são os órgãos que ela quer doar. Eu estou trabalhando nisso há 18 anos e nunca vi uma família que não quisesse, ela assina a doação com restrição de tal órgão. As famílias, quando assinam a doação, elas querem que efetivamente sejam transplantados o maior número de órgãos possíveis. Então, existe uma central nacional em Brasília, responsável em redistribuir aqueles órgãos que nós não utilizamos no Estado. Então, aqui nós realizamos captação de todos os órgãos,
pulmão, pâncreas, intestino, né? Vários órgãos são captados aqui no estado, disponibilizados à Central Nacional, e a Central Nacional é que fica responsável em alocar esses órgãos em outros estados onde serão transplantados. Entendi. Entendi. Então, todos os órgãos podem ser doados aqui em Sergipe. Eles serão aí transmitidos para Brasília, onde serão retransmitidos. Ou realocados, Exatamente. né? Exatamente. Agora, quando a família autoriza a doação de órgãos, nós precisamos de um tempo, né? É importante a gente enfatizar isso. Esse tempo, ele não interfere nos rituais de despedida, ou seja, no velório, né? Para a família sepultar esse corpo. Não há necessidade de embalsamento. O corpo ele pode ser velado com o caixão aberto. Não pode ficar deformado por conta da retirada de órgãos e tecidos. As pessoas têm muito medo em relação a isso, né, da deformidade do corpo, e o corpo não fica deformado. E, como eu já disse, é um ato de amor, é um ato de solidariedade, é um ato de cidadania. Você está num momento que para você não vai ter mais nenhuma utilidade, disponibilizando esses órgãos para que outras pessoas tenham uma nova oportunidade de vida. Sim, com certeza. E foi algo que eu acho que comoveu muito, né? Todo mundo que se envolveu com o Bart de alguma maneira, né? É Como a própria exatamente isso. Soyan colocou aqui no chat, né? Que ela tinha uma relação muito, muito, muito próxima e muito bonita com o Bart. De ver a possibilidade dele estender, né, essa graça, né? Da mesma maneira que ele estendeu essa graça pra gente enquanto a gente se encontrava, a gente se via, a gente se conhecia, ele poder também estender ela para além da vida dele, né? E estender a vida de outras Ex- pessoas. Exatamente. E isso traz um conforto, como você disse, à família, aos amigos, né? Apesar da dor da perda, apesar da ausência daquele ente querido, você saber que ele conseguiu, né, nesse momento de partida, salvar outras pessoas, isso traz para a família, para os amigos, né, um sentimento de amor mesmo, de solidariedade. Eu sempre digo que o transplante ele veio nos humanizar mais, porque no momento de dor, porque só quem perde um ente querido e um amigo sabe como é difícil esse momento, e você se lembrar da dor de outras pessoas, né? Porque o transplante renal, por exemplo, ele vai tirar a pessoa de uma condição que é bastante delicada. Um paciente que não tem a função renal precisa estar conectado a uma máquina 3 vezes por semana, durante 4 horas. Se ele tiver alguma necessidade de viajar, ele precisa garantir, né, lá aonde você vai, aonde ele vai, a diálise. Então tem de ter vaga para ele poder fazer a diálise dele, porque senão ele morre se ele ficar muito tempo sem fazer a hemodiálise. E a partir do momento que ele é transplantado, né, ele pode beber muita água, porque o paciente renal que faz hemodiálise tem restrição, né, de ingerir líquido, então ele não pode ingerir muito líquido, ele tem restrição alimentar, ele passa a ter uma vida como todo mundo, numa independência da máquina, ele não precisa mais estar indo à clínica para fazer hemodiálise, uma vez que ele tem um rim dentro do corpo dele fazendo esse trabalho, né, de purificação, de depuração do sangue. Com certeza, com certeza. Uma nova vida, né, realmente. Uma nova vida. Isso. É uma nova esperança, né? É uma nova oportunidade para as pessoas. Geralmente, né, a maioria das pessoas acreditam que a necessidade de um transplante ela é uma doença muito complexa, né, que nunca vai acontecer com a gente. E o que a gente observa é que a maioria das pessoas que estão na lista, e hoje no Brasil, nós temos mais de 41 mil pessoas aguardando por uma doação, e com essa pandemia houve um aumento, né, das dificuldades de se captar órgãos, porque as cirurgias eletivas elas foram suspensas, a grande quantidade de leitos disponibilizados para os pacientes com Covid, o alto índice de contaminação, então às vezes a família autorizava a doação e quando nós realizávamos o teste,
era positivo para a Covid, isso é um impeditivo para que se doe os órgãos, né? Morreu muita gente na lista de espera, a lista aumentou muito, né, por conta da diminuição da captação de órgãos no Brasil. Entendi. Entendi. Bom, a Érica ela fez uma pergunta se o transplante de medula está incluído e se ele é feito aqui em Aracaju. Isso, nós temos o hospital autorizado aqui em Aracaju a fazer transplante de medula autólogo, né? Porque o transplante de medula, ele pode ser de um doador externo, ou ele pode ser da própria pessoa, que a gente chama de transplante autólogo, né? Foi o caso do Gianecchini, que precisou, aquele ator da Globo, precisou fazer um transplante de medula óssea, só que a doença base não era na medula, então ele pôde ser ele mesmo o doador. Já aquela atriz, a Drica Moraes, ela precisou de uma doação de outra pessoa. Então, primeiro a gente faz uma investigação entre os irmãos, de pai e mãe, e aí você tem uma chance, uma probabilidade de 25% de você encontrar uma medula compatível, né, com a pessoa, porque precisa ter uma semelhança do HLA, que é o antígeno leucocitário humano, e é a proteína que identifica, né, o que é do seu corpo e o que não é do seu corpo. Então, quanto mais semelhante essa proteína, menor é a chance de rejeição. E aí, sim, quando você não encontra entre os irmãos, você tem de ir para uma lista, que é o registro dos receptores de medula óssea, que é cruzado os dados com os registros de doadores de medula óssea, né, que nós chamamos de REDOME, que todo mundo pode se cadastrar no Hemocentro, no nosso caso no Hemose. Eu já sou cadastrado há muitos anos, infelizmente ainda não foi encontrado nenhuma pessoa compatível com a minha medula, tendo em vista que quanto maior a miscigenação, menor são as chances de você encontrar alguém compatível. Entendi. Fátima Bastos pediu para confirmar se paciente de Covid não pode ser doador. Não, Fátima, infelizmente, paciente com Covid positivo, ele não pode doar nem tecido, nem órgão. Entendi. E, Benito, uma coisa que você comentou, porque quando a gente pensa no transplante de órgãos, né, como existe muito pouca informação sobre o tema, pelo menos eu terminava muito pensando sobre um cenário quase terminal do paciente, né? Onde a pessoa já está na cama de cirurgia precisando daquele órgão naquele momento, e você trouxe o cenário de uma pessoa que tem disfunção renal e que precisa de um rim, Isso. né? E que é um cenário tão chocante e desesperador quanto, né? Então, quais outros cenários a gente pode ter assim que não são assim tão presentes no imaginário, né? Que a pessoa poderia nós temos, se beneficiar. aquela ideia de quem está precisando de um transplante está numa situação muito crítica. E nós temos pacientes em situações críticas, né? Então, a gente tem muitos pacientes que precisam de um transplante cardíaco, que às vezes já está também na UTI, né? Porque o órgão dele já não consegue ter um funcionamento adequado para o corpo dele. Então, ele precisa de máquina, ele precisa de medicações para poder continuar vivendo até encontrar o doador. E o paciente que precisa de transplante de fígado, ou seja, aquele paciente hepatopata, muitas vezes é essa condição, né, de transplante hepático que mais mata, tendo em vista que nós não temos nenhum substituto para a função do fígado. E a gente fica imaginando que, geralmente, quem tem cirrose é só alcoólatra. E é um grande engano, né? Nós temos um grande número de pacientes com cirrose medicamentosa, né? Pacientes que tinham hepatite C, que não sabiam que tinham hepatite C, e quando descobrem, ele já está numa função de perda hepática, o fígado já não funciona, ou está numa condição de reversibilidade, e vai para a lista de transplante. Paciente que tem tumor de fígado, né? Então, alguns tipos de câncer de fígado que podem ser tratados também com transplante, né? Nós tivemos um caso de uma senhora que estava limpando o peixe e a escama do peixe bateu no olho dela, fez uma feridinha que a gente chama de úlcera,
essa úlcera não respondeu ao tratamento e ela foi com um transplante de córnea. Então, são acidentes domésticos, né, que podem levar a pessoa, uma própria queda em casa, a depender do local da pancada. Nós tivemos um jovem de 18 anos que não sabia que só tinha nascido com um rim, teve um acidente automobilístico, ele tomou uma pancada violenta no lugar do único rim que ele tinha e que não sabia que só tinha um, fez um edema muito forte, esse rim parou de funcionar e ele está na lista de transplante de rim, né? Então, são coisas que podem acontecer com qualquer um de nós. E é isso que a gente tenta mostrar às pessoas. Do mesmo jeito que eu posso estar na lista de espera, eu também posso ser um doador. Aliás, o transplante ele não depende apenas do serviço médico hospitalar, mas ele depende essencialmente e primordialmente do doador de órgãos. Entendi. Teve uma pergunta aqui em cima, acho que foi de Érica. Isso, achei. Quando a pessoa tem tatuagem, precisa esperar 6 meses para doar sangue e para doação de órgãos? A mesma coisa. Há uma necessidade de você ter um tempo, né? Porque a gente pode ter... Quando nós, antes da realização da cirurgia de captação de órgãos, nós realizamos uma bateria de exames, né? Porque nós não podemos levar nenhuma doença infecto-contagiosa para o receptor. Então, nós fazemos uma triagem sorológica no doador para saber se ele tem alguma doença infecto-contagiosa. E muitas vezes a gente tem de fazer uma análise, né, dessa tatuagem, onde foi feita, de que forma foi feita. A Anvisa, ela tem uma RDC que ela determina que para doar órgãos, a gente tem de aguardar no mínimo 6 meses, né? Então, se a pessoa está dentro desse prazo, fica inviável a doação de órgãos. Mas hoje nós já temos kits para sorologia com uma janela bem menor, né? E que essa legislação ela precisa ser atualizada. Saquei. E uma coisa, então, queria saber se vocês têm algum plano ou se existe algum planejamento ou alguma ação de conscientização programada ou preparada, ou se vocês têm em vista ou já têm alguma parceria estabelecida para poder disseminar essa informação. Isso, nós temos alguns projetos, né, na Central de Transplantes que nós desenvolvemos, projeto Educar para Doar, então nós vamos nas escolas, né, falar com os adolescentes como é o processo, né, porque quando a pessoa conhece o processo, quando a pessoa vê a segurança no diagnóstico da morte, que não depende apenas de um profissional, quando a pessoa tem certeza que não vai ser adiantado a morte dela, né? Quando a pessoa sabe da segurança ética e legal do processo, ela tende a ser doadora. E a gente tenta, através desses projetos, né? A gente tem também o projeto É Dando Que Se Recebe, então nós vamos em empresas, conversamos com os funcionários das empresas, nós vamos em igrejas, né? Só que assim, Luca, é um trabalho de formiguinha, né? A gente precisa ter mecanismo com abrangência maior, né? Por isso que a gente precisa da participação de todo o segmento da sociedade, seja dos líderes religiosos, seja das escolas, né? Nós já tivemos algumas vezes na Câmara dos Vereadores, aqui em Aracaju, na Assembleia Legislativa aqui do Estado, pedindo exatamente isso, que os legisladores eles fizessem um projeto de lei, né, no sentido de se estabelecer que pelo menos uma vez no semestre as escolas desenvolvessem atividades pedagógicas para os alunos sobre o processo de doação de órgãos, né? Porque isso facilitaria bastante. Nós também temos a rede APRP aqui, que é uma rede estatal, né? E a gente sempre pede para que se ventile nessa rede, seja na rádio, seja na televisão, chamadas, né, para lembrar a sociedade sobre a importância da doação de órgãos. Porque não adianta, efetivamente, apenas a Central de Transplante estar remando nessa maré. É preciso que se tome esforços no sentido de aumentar a força, né, e a gente ter uma sociedade com uma cultura mais voltada para a doação de órgãos. Fátima colocou aí que trazer a vida para outras pessoas, isto é a maior prática de amor. É realmente, como eu disse, Fátima, é você, no momento de dor,
que é um momento difícil, a perda de um ente querido, e nós não sabemos quando será o nosso momento, né? Essa é a grande dádiva da vida, é você não saber o momento da sua partida, e por isso é que a gente e o Ministério da Saúde sempre nas campanhas enfatiza: avise a sua família que você é um doador de órgãos, porque eles serão a nossa voz nesse momento. A nossa campanha esse ano foi uma campanha mais voltada nas redes sociais. Então, nós temos um Instagram, né, Transplante Sergipe, e nós pedimos, né, às pessoas que gravassem um vídeo de 1 minuto, né, se identificando, falando o que acha da doação de órgãos, e terminasse com uma frase, uma reflexão. E se fosse você, você aceitaria um órgão para salvar a sua vida? Porque quem precisa quer que a doação aconteça, né? E a gente precisa ter esse desprendimento, que pode ser eu amanhã na fila, pode ser meu filho, pode ser meu pai, minha mãe, meu irmão. Então, é esse desprendimento que o transplante e a doação de órgãos vem chamar a atenção da gente. Entendi. Realmente. É realmente algo que deveria ser mais capilarizado, né? Mais divulgado, mais propagado. Porque você colocou que vocês buscam esse suporte dos entes federativos, né? Município ou estado, né? Mas eu acredito realmente que deveria ter um suporte desse lado, né? Porque é um tema realmente que ele tem que abranger um alcance na comunicação que fica praticamente inviável que pessoas físicas ou enfim, né? Que pessoas físicas realizem esse tipo essa comunicação em massa, Agora né? nós estamos trabalhando também, Luca, com o profissional de saúde, né? Porque aqui, por exemplo, Sergipe é o menor estado da federação, nós temos um alto índice de identificação de possíveis doadores, então aqueles pacientes que podem doar órgãos, a gente consegue identificar, mas nós temos uma recusa, né? De cada 10 famílias entrevistadas, 3 autorizam a doação. Então, 70% das famílias não autorizam a doação. E isso tem um reflexo da forma como ela foi atendida. Então, hoje, a gente tem um trabalho também com os profissionais de saúde, no sentido de instrumentalizá-los sobre a comunicação de má notícia, né? Então, é uma Perfeito. comunicação que ninguém gostaria de dar, nós não somos preparados para isso nas faculdades, nas universidades, e isso tem uma resposta, né? Quando a família ela é preterida, quando a família ela é relegada, ela tende a, de uma forma como que ela quisesse dizer que não gostou do atendimento, né? Ela diz não à doação. Então, a gente tenta instrumentalizar os profissionais para que eles tenham esse tato, né, em comunicar a má notícia para os familiares, porque o que a gente precisa entender também é que quando a gente tem uma pessoa doente na família, não é só aquela pessoa que está doente. Na verdade, todo o entorno dele, né, os amigos, os familiares, eles estão numa tensão, eles estão numa preocupação, e a gente precisa ter também assistência para essas pessoas, né? Então, como passar essa informação? De que forma passar a informação? É preciso que se passe, porque às vezes a gente tem uma preocupação muito grande em estar informando, né, o quadro médico do paciente, o quadro clínico do paciente. Como é que a pressão está, como é que a temperatura está, como é que está os batimentos cardíacos, essas coisas técnicas que para a família não é tão importante. Para a família é importante saber que ele está sendo cuidado da melhor forma possível naquele contexto, né? E que ela está participando desse contexto. E ela tem uma participação importante nesse contexto. E é por isso que a gente tem lutado para trazer os transplantes, o maior número de modalidades de transplante para o Estado, porque a gente fica muito triste quando o paciente precisa ir para outro estado para fazer o procedimento, longe da sua família, longe dos seus amigos, com uma despesa altíssima, né? Porque apesar de ser fornecido ajuda de custo, apesar de ser fornecido passagem aérea,
mas ainda assim o paciente tem despesas, uma vez que essa ajuda de custo ela não supre tudo que o paciente vai usar em outro estado, né? A gente agora está tendo, sempre tivemos, né? Agora a gente tem uma secretária de Estado da Saúde que tem essa visão também. A gente já teve algumas reuniões e ela está muito sensível nesse sentido de realmente a gente ter uma estrutura de transplante aqui no nosso estado que atenda os nossos usuários. Entendi. Perfeito. Fátima Bastos deixou aqui uma pergunta. Se vocês convidam família de doadores para darem depoimentos em palestras ou eventos? Nós Fazem esse convidamos, trabalho? Fátima. Perfeito. Quando a família ela autoriza a doação, né, a gente tem um acompanhamento, a gente dá um tempo, porque também a gente não pode ficar relembrando isso, né? Mas a gente dá um tempo para aquela família, nós enviamos uma correspondência para eles, agradecendo, né, o gesto deles, nos colocando à disposição, e sempre a gente convida, né, quando a gente tem alguma atividade, para dar depoimento. Aqui nós temos uma transplantada, a Sueli, que está aí, participou da nossa campanha, ela fez um transplante de fígado, teve de fazer fora do estado também, foi fazer em Recife. Então, a gente sempre chama essas pessoas, os familiares dos doadores, os pacientes transplantados, no sentido de contar, né, para as outras pessoas o que aconteceu com ele. Porque no imaginário, né, a gente tem aquela ideia de que é uma doença muito complexa, de que não vai acontecer com a gente, e que é possível e que pode acontecer. A gente pede a Deus que não aconteça, mas que é possível, né? Com certeza. Muito bonito. Benito, a nossa conversa foi muito esclarecedora, muito necessária. Eu acho que realmente é algo que, inclusive, que mudou muito a minha visão sobre essa coisa, né? Eu confesso que eu cheguei aqui para essa roda de conversa muito ignorante sobre o assunto. Realmente, e foi muito, muito esclarecedor mesmo a sua presença Que aqui. bom, eu fico muito feliz, muito contente e estou à disposição sempre, né? A gente precisa exatamente passar essa segurança para as pessoas, né? Falar sobre isso para as pessoas, porque, inclusive, quando a família diz, ele não era doador, aí a gente diz, mas será que se ele conhecesse o processo, ele não seria, né? Porque as pessoas têm medo, as pessoas não sabem como é o processo. E Uhum. quando a gente começa a falar, e como a gente começa a dizer, olha, o diagnóstico precisa de dois profissionais, os prontuários ficam arquivados durante 20 anos, tem um exame complementar. Então, a gente passa a segurança para essa família. A família, inclusive, ela tem de ser informada que vai abrir o protocolo, ela tem direito a indicar um profissional de sua confiança para participar desse diagnóstico, né? Aí você pode, as pessoas, como falaram no início, podem estar perguntando assim, mas você só fala da questão da doação em morte encefálica, né? Porque, como eu já disse, para essa pessoa, esses órgãos não terão utilidade. Infelizmente, nós não temos uma cultura voltada para a medicina preventiva. E quando é o doador vivo, por exemplo, que doa um dos rins, ele precisa ter mais cuidado, né? Ser mais vigilante, ter hábitos de vida mais saudáveis, que infelizmente nós não temos, porque a maioria dos pacientes hoje que estão na hemodiálise ou usaram medicação, automedicação, então consumo de anti-inflamatórios de forma Sim, sim. exacerbada, né? Ou tiveram hábitos de vida inadequados, não tomavam líquido suficiente, água suficiente, não tinham atividade físicas, né? O que acontece rotineiramente conosco. E a gente precisa mostrar isso para as pessoas também. A questão da prevenção, de como se prevenir, né? De como ter uma vida saudável. Perfeito, ótimo. A nossa edição hoje da Roda, ela é especial, né? Ela foi motivada por um evento real, né? Que mexeu com todo mundo. E hoje, né, no caso, a gente vai ter na sequência do Ensaio Secreto o, um dos últimos shows de Bart, né? Reprisados no canal do YouTube. E agora, no encerramento da nossa roda, a Fátima Bastos ela vai fazer declarar um poema sobre a doação de órgãos
e vai dar uma palavra, né, sobre esse nosso amigo que pôde, né, que fez essa passagem e que pôde também passar, né, um pouco mais de vida para outras pessoas, né? Então eu queria agradecer muito mesmo a sua presença, Benito. Foi muito importante, muito esclarecedor. Muito obrigado. Nós que agradecemos, estamos sempre à disposição. Isso, perfeito. Fátima, um forte abraço, muito obrigado. Você é uma pessoa fantástica, viu? E é isso. Agradeço muito, muito, muito mesmo. Enfim, todas as graças aí pro trabalho de vocês. Obrigado. Viu? É isso. Vou convidar a Fátima agora, tá? Para ela poder fazer Ok. o encerramento da nossa roda de hoje. Viu? É isso, Tá já. Benito. Muito obrigado. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau. Vamos ver. Acabei de fazer a solicitação para Fátima. E aí, Fátima, tá me ouvindo? Tudo certo? Tudo certo. Tá um pouco baixo o seu áudio. Então, deixa eu tentar aqui, viu? Pronto, melhora quando você se aproxima. E agora? E Agora agora? ficou mais legal. Agora tá mais legal. Tá. Então, Ótimo. Pode falar, Fátima. vamos encerrar com esse poema, né? Esse poema foi o meu tratado de poesia, né? Para o Dia Nacional de Doação de Órgãos e eu escrevi até inspirada numa paciente que eu vinha acompanhando em 2017. E E deixei no Instagram, guardei, me lembrei desse poema ontem, até li para alguns amigos, né? Para Soyan, né? A segunda mãe do Barto, que está aí também. E, e publiquei ele, assim, fazendo uma homenagem, né? A esse menino lindo que continua aí, barteando em outras vidas, né? Com seus órgãos. Um gesto muito bonito da família, né, que honra a pessoa muito linda e amorosa e generosa, que era o Bart. Então, a poesia é doar, doar, ação. Ainda respiro, mas não sou mais. Meu coração pulsa para gestar em outra vida um outro ar. Se não mais acordo, posso ser em outro, fazer vida em novo corpo, despertar novos acordos. Meus órgãos posso ceder, minha alma liberar, na finitude do corpo que me encerra, para em nova oportunidade de vida recomeçar. Então, essa é a minha Que homenagem lindo. a esse menino lindo e que continua vivo em tantos outros, né? Dois É isso. pacientes renais receberam seus rins, teve fígado, teve pâncreas, teve pele, e isso é muito lindo. O Benito falou aí do paciente renal, e eu posso dizer assim, em tudo que eu acompanhei de pacientes, sou muito próxima da oncologia, mas um paciente renal sofre muito, sofre muito. E a chegada de um rim para um paciente desse, sabe? Não só a esperança de vida que é devolvida para uma pessoa dessa, mas de poder assim fazer uma coisa tão simples que a gente tem aqui, que é beber água do jeito que a gente quer para matar a sede. Uhum. Né? Então, assim, tem muito sofrimento aí, e a gente vê que assim, esse amigo querido, esse menino que encantava toda a sonoridade que ele tinha na alma e que fazia uma dupla assim fantástica com a Soyan, ele continua aí, né? Uhum. É isso. Agradeço muito, muito obrigado por esse poema, Fátima. Obrigada a vocês e vamos assistir aí ó, os últimos momentos dele. Pessoal, quero convidar todo mundo para
Assisti essa reprise, né, de um dos últimos shows de Bart com Soyan, uma das últimas apresentações do Body and Soul, né, que vai acontecer agora lá no canal do YouTube, do Ensaio Secreto. Viu? E tu pode acessar o link na bio do Ensaio Secreto, @Ensaio Secreto Ju. Viu? E é isso. Muito obrigado a todos por acompanhar essa roda de conversa. E aproveitem todos essa edição especial em homenagem ao nosso querido Bart. É isso. Boa noite.